Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês mais um vídeo para o canal da GF Criativa, um vídeo especial sobre investimentos. Afinal de contas, a gente está na Semana Mundial do Investidor. E começo o vídeo com essa pergunta provocativa: qual é o melhor investimento? A gente vai ver ao longo desse vídeo que essa resposta não é universal, essa resposta tem uma série de fatores para cada pessoa e para cada objetivo que a pessoa tenha de usar o dinheiro. Então, quero mostrar para vocês a importância da educação financeira, a importância de conhecer investimentos e ter boas estratégias para isso. Então, como eu comentei, a gente está em mais uma edição da Semana Mundial do Investidor. Ela é organizada pela IOSCO, que é a Organização Internacional das Comissões de Valores. Aqui no Brasil, ela é representada oficialmente pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários. E ela ainda tem apoio na realização por algumas instituições como o LAB, como o BID, a nossa Bolsa de Valores, a B3, o SEBRAE, Planejar e o Cicobi. E nesse ano, 2020, vai de 5 a 11 de outubro, e o objetivo é conscientizar a população sobre a importância da educação e da proteção dos investidores. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link da agenda oficial. Vocês podem consultar e assistir uma série de eventos online gratuitos com esse intuito de trazer educação financeira no aspecto de investimentos. E queria, antes de falar especificamente de cada investimento, de como investir, entender um panorama geral do brasileiro como investidor. Então, a Ambima lançou a sua segunda edição do estudo Raio-X do Investidor Brasileiro. Quem quiser consultar, basta entrar no site da Ambima, também vou deixar na descrição do vídeo o link. E aqui a gente vê um primeiro número que não é tão bom. A gente vê que menos da metade da população brasileira investe em algum produto financeiro. O ideal seria que quanto mais pessoas investirem, melhor. Que a gente investe buscando realizar os nossos objetivos, pensando no nosso futuro, na nossa aposentadoria e também na nossa reserva de emergência. Quando a gente vê que mais da metade das pessoas não investem, isso já é um sinal de alerta que as coisas não estão tão boas. Então, a gente vê apenas 42% dos brasileiros investem em algum produto financeiro. Dessas pessoas que investem, qual que é o perfil geral delas em média? Então, a gente vê que 49% das pessoas são casadas, com renda familiar mensal de R$ 5.000, 54% são homens e têm uma idade média de 42 anos, 56% das pessoas pertencem à classe C, 53% moram na região sudeste do país, 47% têm ensino médio e 84% trabalham ou têm atividade remunerada. E onde essas pessoas investem? Então, a gente vê que majoritariamente continua sendo a caderneta de poupança. 88% das pessoas investem na caderneta de poupança, que é um investimento popular, só que é um investimento que, com uma taxa Selic em baixa, ela remunera pouco. Em muitos casos, ela tem uma rentabilidade real negativa, ela perde da inflação. Então, é importante a gente conhecer outras formas de investimento que podem ter nível de risco parecido, ou dependendo do nosso perfil, do objetivo e do prazo para esse investimento, a gente pode correr mais risco. Além da poupança, a gente tem 6% das pessoas investindo na previdência privada, 5% em títulos privados e 4% nos fundos de investimento. E aqui a gente vê como que esses brasileiros investem. Então, comparativo das duas pesquisas, 2017 e 2018. Então, 2017, 41% com o gerente ou corretor, e só aumentou, 42% presencial com esse especialista. O número de pessoas investindo a partir do que amigos e parentes falaram manteve-se igual, 33%. Aí temos uma pequena queda de pessoas que se informam a partir de sites, blogs e fóruns de investimento. Consultoria de investimento subiu de 17% para 20%, e os aplicativos de corretoras de investimento também subiu de 11% para 13%. E a forma como eles investem, então 70% pessoalmente na instituição financeira, 29% a partir do aplicativo do banco, 14% no site do banco e 4% no aplicativo da corretora. 4% também investem no site da corretora, 2% em clube de investimento e 1% não sabem como eles investem. E a questão de futuro, como eu falei, o investimento muitas vezes pode ser dedicado para o nosso futuro, o dinheiro ao longo do tempo. A gente quer preservar e valorizar o nosso patrimônio.
Então a gente vê que mais da metade das pessoas acreditam que vão ser sustentadas no futuro, lá na aposentadoria, apenas pela Previdência Pública. 56%, esse número teve um salto de 2017 para 2018, de 47% para 56%. Do próprio salário, esse número caiu, era 28%, 2017 caiu para 21%. Aplicações financeiras, manteve-se 10%. A previdência privada teve um aumento de 6% para 8%. E a partir de renda de aluguel de imóveis, manteve-se igual, 4% nos 2 anos. E aqui, além desses dados da Ambima, aqui mais alguns dados para a gente ir pensando, aqui dados do aplicativo Renda Fixa, para mostrar que a gente viu, 88% das pessoas investem na poupança. Poupança está pagando hoje, nesse momento que a Selic é 2% ao ano, está pagando 0,12% ao mês. Porque a poupança, quando a Selic é abaixo de 8,5%, ela remunera 70% da taxa Selic meta, que é a que eu comentei de 2%. Ou seja, ao ano, a poupança está pagando 1,4%. Se a gente olha a inflação acumulada nos últimos 12 meses, representada aqui pelo IPCA, a gente vê que a taxa acumulada foi de 2,48%. O que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços. Então, significa que pela cesta de produtos e serviços do IPCA, 12 meses atrás até hoje, os preços aumentaram nessa média de 2,48%. E a pessoa que está investindo na poupança nesse momento acaba vendo, então, muitas vezes ela investir e a inflação ser maior do que o retorno da aplicação dela. Isso a gente chama de rentabilidade real negativa. Seria interessante e importante a gente, pelo menos, preservar o nosso poder de compra. Então, pelo menos ter uma aplicação que se iguale à própria inflação. Não só a poupança, mas também a gente vê taxas de investimentos de renda fixa, como a taxa do CDI ou a própria Selic, a gente vê que estão em valores baixos, em função desse cenário econômico que a gente vive, em função da pandemia. Então, muitas vezes a gente, mesmo na renda fixa, precisa olhar bem para escolher investimentos que pelo menos preservem o nosso poder de compra. Ainda olhando alguns dados gerais dos brasileiros investindo, a gente vê aqui pelos próprios números da B3, o número de pessoas investindo na Bolsa de Valores tem subido. A gente vê que até 2007 não chegava a 500 mil pessoas. Por vários anos ficou meio que estacionado. E de 2017 para cá esse número subiu exponencialmente. Aqui, alguns cuidados precisam ser vistos. Então, é natural essa migração das pessoas para a Bolsa de Valores em função disso que a gente viu anteriormente. Taxas relacionadas à renda fixa em baixa. Só que aqui, como a gente vai ver, Bolsa de Valores é um mercado de renda variável, tem mais risco. Então, da mesma forma como você pode ganhar mais dinheiro, você pode ter uma rentabilidade negativa. O risco é maior, então o cuidado, o planejamento e a estratégia é mais importante. Então, é interessante a gente ver esse crescimento do número de pessoas investindo, porém, ao mesmo tempo, preciso ter uma boa educação financeira, e isso não significa que eu vou abrir mão 100% da renda fixa. A gente vai ver que, para finalidade de investimento de baixo risco, reserva de emergência, a renda fixa continua sendo o lugar ideal. E mais alguns dados, né? Então, fundos imobiliários também têm crescido nessa mesma pegada da Bolsa de Valores. Eles alcançaram, no mês de setembro, 1 milhão de investidores, pessoas físicas, e no Tesouro Direto também. Aqui o Tesouro, idealmente, como um renda fixa, um investimento de baixo risco. Tesouro Selic sendo considerado, inclusive, um investimento livre de risco. E aqui a gente vê que o número cresceu, 6 milhões de pessoas. Mas ainda é muito pouco, afinal de contas, a gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas, algo em torno de 100 milhões de pessoas como uma população economicamente ativa. Então, ainda tem muito para crescer, muito migrar disso que a gente viu da poupança para outros investimentos que possam, pelo menos, caminhar no mesmo nível de risco, mas trazer um pouco mais de retorno. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado. A gente também viu aqui na pesquisa da Ambima que muita gente acaba escolhendo fundos de previdência privada. Só que, muitas vezes, eles não estão indo bem por estarem com taxa de retorno baixa, muitas vezes em função da própria renda fixa, e pela taxa de administração que eles cobram. Então, é que a gente vê que já há algum tempo os fundos podem ser um problema, perdendo da poupança e da inflação. Então, é importante a gente também analisar como que os nossos investimentos estão, ou aquilo que nos ofereceram, se está valendo a pena ou não.
E o lado negativo, que aqui a gente não vai nem chamar de investimento, aqui é um golpe mesmo, é um crime de pessoas que acabam oferecendo, entre aspas, investimentos, mas que no final das contas são fraudes e pirâmides. E esse número também crescendo nesses últimos tempos. Mais de 1 em cada 10 brasileiros já perderam dinheiro em fraudes e pirâmides, de acordo com o indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Então, quando a gente olha investimentos, é muito importante a gente ter consciência de como eles funcionam. E eles sempre vão funcionar de acordo com o tripé: risco, rentabilidade e liquidez. O risco, eu vou sempre olhar, todo investimento tem algum nível de risco, ele vai variar. Ele pode ser bem pouco, ele pode ser muito mais conservador, menos intenso, ou ele pode ser muito mais arrojado, muito mais intenso. Em paralelo, a gente vai ter a rentabilidade. Já na sequência, a gente vai ver essa relação direta que tem entre risco e retorno. E a gente tem o fator liquidez. A liquidez é a questão de facilidade da gente resgatar o nosso dinheiro. Tem investimentos que são imediatos para a gente resgatar, como o caso da própria poupança. Tem investimentos que demoram para a gente conseguir resgatar. Por exemplo, um imóvel, investir em um imóvel pode demorar semanas, meses, até anos para eu conseguir transformar o meu investimento em dinheiro. Então, eu sempre vou precisar olhar esses fatores para encontrar onde se equilibra em função do meu objetivo. E essa relação risco-retorno justamente conflui caminha de mão dadas. Então, quando eu tenho baixo risco, o meu retorno esperado é mais baixo. Então, da mesma forma que eu tenho menos chance de perder dinheiro, meu dinheiro desvalorizar, o meu retorno esperado é mais baixo. Conforme eu vou subindo o meu risco, o meu retorno esperado sobe. Mas reparem que a palavra é esperado, não garantido. Então eu posso ganhar mais em aplicações como ações, mas ao mesmo tempo, como o risco é mais alto, ela pode ficar negativa. Então, essa escala acaba sendo renda fixa, aí eu começo a olhar o mercado de imóveis, ações e negócio próprio de uma forma generalizada. E esse gráfico mostra bem isso. Então, o meu investimento lá de baixo risco, ele varia aqui, daqui até aqui. Só que reparem, está acima do zero. Conforme eu vou aumentando o risco, eu posso ter um retorno lá para cima. Mas, ao mesmo tempo, como tem mais risco, ele pode ter um retorno bem abaixo do zero. E aqui comparando a renda fixa em azul, representada pelo CDI, uma taxa acumulada que vai crescendo, e em verde, a renda variável, nesse caso aqui representada pelo índice da Bolsa de Valores, pelo Ibovespa. Então aqui tem momentos que o Ibovespa pode ser bem mais interessante que o CDI, e momentos que pode ficar abaixo. Então, sempre vou lembrar dessa relação risco e retorno. Além disso, eu vou lembrar a questão que o dinheiro ele trabalha ao longo do tempo. Na renda fixa, principalmente, essa equação vai ditar como ela cresce. Porque eu tenho um valor futuro, que é aquele que eu almejo, a partir de um dinheiro que eu apliquei hoje, é o valor presente, e esse valor presente eu vou ter essa multiplicação que considera a taxa de juros que o investimento me paga e o período de tempo. E aqui o período de tempo ele está exponencial, está elevado a n. Então, quanto mais tempo eu deixar o dinheiro aplicado, maior vai ser o meu valor futuro. Na renda variável, a gente não vai ter essa figura aqui dos juros, mas a gente pode fazer simulações também considerando isso, o retorno esperado para o período. Então, a importância de lembrar que o dinheiro, diferente de números normais, ele varia ao longo do tempo. E aqui um infográfico bem legal do IUB, que ele mostra os investimentos, essa diferenciação, renda fixa e renda variável. Então, renda fixa, por essência, é mais seguro, ela, como a gente tem um retorno esperado mais baixo, muitas vezes ela tem garantias, como fundo garantidor de créditos, ela tem uma maior parcela do nosso portfólio, porque é a preservação do nosso capital, ela é a questão de reserva de emergência, investimentos de curto prazo, ela, no final das contas, é um empréstimo do nosso dinheiro. Então, esse valor presente que eu invisto, eu estou emprestando para alguém, para alguma instituição financeira, e eu recebo ele de volta com juros. Os juros é o prêmio, o aluguel por esse meu dinheiro. E aqui, como a gente vai ver, se enquadram alguns investimentos como Tesouro Direto e alguns investimentos que estão dentro de instituições financeiras. A renda variável é mais arriscada, você pode ter um retorno maior, não tem garantias, aqui é uma parcela menor do seu portfólio, você está entrando em algum negócio, você está virando sócio, proprietário de algo. E aqui, como a gente vai ver na sequência, tá ações, moedas, robôs, entre outros. Então, aqui para vocês verem essa separação de algumas das principais categorias de investimentos. Então, na renda fixa, a gente tem a poupança,
A gente tem títulos que a gente encontra em instituições financeiras como CDB, LC e RDB, também LC e LCA, o Tesouro Direto, debêntures, os fundos da própria renda fixa e uma modalidade mais nova chamada peer-to-peer lending, que é você emprestando dinheiro para pequenas empresas, para startups e para pessoas. Na renda variável a gente tem as ações, a gente tem algo mais focado a futuro, no caso dos derivativos, a gente tem a questão do câmbio, os certificados de operações estruturadas, fundos imobiliários, fundos de alguma forma relacionados à renda variável, então algumas vezes fundo de ação, fundo cambial, fundo multimercado, as criptomoedas e uma solução mais nova envolvendo fintechs, equity crowdfunding, que é você comprando participação em startups. E onde a gente pode investir de uma maneira geral em ambientes regularizados e regulamentados, então a gente tem os bancos, dentro dos bancos a gente tem os títulos e também tem as corretoras lá dentro, a gente tem as corretoras independentes de investimentos e a gente tem plataformas de fintechs no ambiente de investimentos, como a gente já comentou, peer-to-peer lending, equity crowdfunding e os robôs investidores. A gente tem vários investimentos que não tem uma regulamentação, mas a minha dica é buscar algo que tenha a regulamentação. Ela é para te proteger, para trazer proteções ao investidor, para criar um ambiente organizado. Então, olhe como que a corretora, como que o investimento está em função de Banco Central, da Anbima, da CVM, da B3. Então, veja o que está por trás da aplicação que você está fazendo. E aí, para responder a pergunta provocativa do vídeo, né? Qual que é o melhor investimento? A primeira coisa é identifique o seu perfil de investidor. Se você identificou que é um perfil muito mais conservador, você não se sente bem vendo seu dinheiro valorizar, desvalorizar, valorizar, desvalorizar, então busque investimentos mais conservadores. Identifique e linke o seu investimento ao seu objetivo e aos seus outros objetivos, em função de valor e prazo. Então, o meu investimento esse investimento é para a reserva de emergência. Então, vou calcular o valor dessa minha reserva e é um investimento que tem que estar disponível a qualquer momento, liquidez imediata. Já estou agora olhando minha aposentadoria para daqui N anos. Então, já posso calcular um valor mais alto. Como o prazo é maior, eu posso também correr um pouco mais de risco. Então, sempre entenda a relação risco e retorno. Então, para cada investimento que você está fazendo, faça essa relação com o objetivo. É trocar carro, comprar casa, viajar, fazer um curso, seja o que for, identifique o prazo, o valor e o nível de risco. E a partir disso, diversifique. A diversificação ela é muito saudável para os investimentos. Principalmente aquela ideia que uma parte da minha carteira vai estar em renda fixa, então é uma parte que sustenta o meu patrimônio, ele traz equilíbrio. O que está em renda variável é onde eu posso ganhar mais, mas em determinados momentos ele pode estar em baixa. E a ideia então é essa. A partir do nosso planejamento financeiro pessoal, familiar, a gente tem as receitas, a gente tem o desconto das despesas, a diferença que é importante sobrar é a capacidade de poupança. Já tem um valor que é destinado para poupar todo mês. E aí, a partir disso, eu coloco nessas diferentes cestas, nesses diferentes potinhos de investimentos. O da reserva, os projetos e sonhos e o da aposentadoria. Projetos e sonhos, como eu falei, pode ser qualquer um, em função de você e da sua família. Mas tenha isso definido e invista em cada um desses potinhos. A gente vai ver que, pode ser investimentos a partir de R$1. Tem investimentos de valor super baixo. Tesouro Direto, 30, 40 reais. Fundos imobiliários, 10 reais. Tem fundos de 2 reais, mesma coisa as ações. O importante é eu ver e ter uma constância de investimento. Então, essa ideia da constância é transformar esse ato de investir em um hábito. Para isso, uma dica bem legal que eu deixo para vocês é o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro com base em estudos que mostra como os nossos hábitos funcionam. E para investimentos, tenha claro essa visão do loop do hábito. De uma deixa, eu vou ter essa rotina de investir. Então, a deixa, eu preciso de investir, eu tenho algum gatilho para investir. A rotina é o investir em si. E a recompensa, defina a recompensa. Então, estou investindo para viajar, estou investindo para minha aposentadoria. Essa recompensa é que vai alimentar esse ciclo todo. Então, tenha sempre isso em mente. E lembre-se, não existe uma fórmula mágica. A gente possui inúmeros investimentos em diferentes plataformas, diferentes modalidades. Não tem um que funciona para todo mundo da mesma forma. Como a gente viu, varia caso a caso. Investir é para todos. Como eu já comentei, é possível investir com poucos reais.
Não existe investimento risco zero. Mesmo os mais conservadores, eles têm um pequeno grau de risco, e como a gente viu, risco e retorno caminham de mãos dadas. Educação financeira sempre, e da mesma forma, vou diversificar sempre. E finalizo o vídeo com essa imagem que eu gosto bastante, que veja os investimentos como uma construção, como algo que você está plantando para colher no futuro. Seja um futuro de curto prazo, seja um futuro de médio ou de longo prazo. Cuide bem do dinheiro hoje para ele cuidar de você nesse futuro. Então, fica essa mensagem final, e como eu reforço, já tinha falado, aproveite as iniciativas gratuitas da Semana Mundial do Investidor, iniciativas da própria Bolsa de Valores, de instituições muito importantes aqui no mercado brasileiro, e aproveite esse conteúdo todo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, só deixar aqui embaixo no campo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.